Vamos, então, irmãos, abrir a palavra de Deus para nosso ponto de partida. O tema será servindo a Deus no desânimo. É o mesmo tema que nós apresentamos lá, tá? Servindo a Deus no desânimo. O objetivo é trazer essa mensagem de conforto e de ânimo para os irmãos, com um olhar para o passado. A gente vai olhar para o passado. Eu amo história, porque a gente aprende muito com aquelas pessoas que já viveram. E a gente vai fazer eu sempre digo assim, né, um passeio agradável pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ficar em Mateus, amanhã a gente vai ver um pouco de Daniel, do profeta Daniel, e à noite a gente vai fazer um resumo da primeira epístola do apóstolo Pedro a respeito dos irmãos que foram muito perseguidos. Mateus, capítulo 24, é o nosso ponto de partida, servindo a Deus no desânimo. Mateus, capítulo 24, nós iremos ler do versículo 1 ao 3, tá, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda? E do fim do mundo? Vamos orar, irmãos? Algum irmão gostaria de orar? Irmão? Santo Deus e Santo Pai, louvando o teu nome, Pai, o Senhor, das tuas, Pai, para tua amor, pelo teu Filho, a justificar os nossos pecados, Pai. Deus, somos gratos por termos conhecido Deus, essa graça, Pai, Senhor, a misericórdia, perdoe, vencer agora, Pai, São Miguel, que está conduzindo a tua palavra, a nação de que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor nos dá real importância, Pai, para esse momento. E agora todos os outros pensamentos, Pai, não venham à nossa cabeça, mas sim somente a entender o que o Senhor tem a nos dizer, o Senhor tem a nos ensinar através do teu palavra. Que nos dê concentração, Pai, que só de estar com corações sinceros, pela tua palavra e colocar em prática a nossa vida. Se pedimos, agradecemos, não que merecemos. Amém. Para nós entendermos, irmãos, o que está acontecendo aqui, nós vamos dar uma olhada retroativamente nos fatos que sucederam aqui esse diálogo. Então, eu peço que você volte a sua Bíblia até o capítulo 21. Tá? Nós vamos fazer uma observação dos antecedentes que ocorrem antes daquele diálogo com os discípulos de Jesus. Terminando o capítulo 20, Jesus ele está saindo de Jericó. Se vocês olharem o versículo 29, Jericó, irmãos, dista de 19 quilômetros de Jerusalém. É uma região de deserto, cheio de cavernas. Então, nessa época, era muito propícia a ladrões, tá? Então, eles estão se aproximando de Jerusalém e ocorre a cura dos cegos que lá pedem a Jesus, né? E Jesus, movido de compaixão, versículo 34, toca ali nos olhos e eles enxergam. Isso é muito significativo. Jesus, ele não faz nada sem que ele esteja apresentando
algo aos seus discípulos. Ele é a luz do mundo. Ele abre os olhos. E ele, estando na última semana, né, do seu ministério terrestre antes da cruz, ele continua debatendo com os maiores cegos que já existiram, os saduceus, os fariseus e os doutores da lei. Então, ele cura esses dois cegos e o versículo 21 mostra que eles estão se aproximando de Jerusalém e eles chegam até Betfagé. Betfagé fica cerca de 2 quilômetros, tá? E Bet é casa, Fagé no hebraico, né, significa casa dos figos, né? Betfagé, casa dos figos, é uma pequena aldeia. E aí ele pede para os seus discípulos irem lá buscar o jumentinho, né? Então, nos filmes Jesus aparece, os filmes não tem alguma conotação histórica, tem aquela liberdade, né, teatral, mas na verdade Jesus ele pede e os discípulos trazem uma jumenta e um jumentinho. Então ele monta no jumentinho que nunca tinha recebido, né, montaria, cumprindo-se a profecia ao pé da letra, apoiado na jumentinha, na mãe, né, do filhote, tá? Então, irmãos, ele recebe aqui, no versículo 9, a multidão, né, está ali clamando um pedido: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Estamos no capítulo 21, versículo 9, tá? Hosana nas alturas. Salva-nos. Salva-nos agora. Nós queremos a salvação agora. Hosana, né? Salva-nos agora. Então, é nesse momento. Então, o que os judeus tinham em mente? Que a vinda do Messias era para libertá-los política e socialmente. Então, eles esperavam que o jugo de Roma, nós vamos falar de Roma amanhã, fosse removido, não é, deles, fosse removido da nação de Israel. E ele entra no templo, versículo 12, ele entrou no templo de Deus e ele expulsa os vendilhões ali, os que vendiam e compravam, né? Foram 2 expulsões, essa aqui é a segunda. E aí, no versículo 17, se você observar, ele deixa a cidade e ele vai para Betânia, onde ele passa a noite. Então, ele vai lá, entra em Jerusalém, expulsa os vendilhões e sai do templo. Não há diálogo aqui. Ele vai para Betânia. No versículo 18, diz que ele volta para a cidade. E ao voltar para a cidade, ele tem fome. Lembre-se, tudo que Jesus faz é algo muito significativo. É real, nós cremos que são milagres, nós somos literalistas, mas há um ensino. Ele deixa isso marcado na mente dos seus discípulos. Ele avista uma figueira que aparentemente pode saciar a fome do Messias. E essa figueira, ela representa a nação de Israel. E essa figueira, ela seca. E isso fica marcado aqui no coração dos discípulos. No versículo 23, ele chega ao templo e diz assim: chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades faze isto e quem te deu autoridade? Jesus vai, como ele faz muitas vezes, né, didaticamente, é uma didática do Messias, ele vai fazer uma pergunta a respeito do batismo de João. E eles não sabem responder. Batismo de João, né? Eles ficam pensando ali no 25. É do céu? É da terra? Então, a gente não sabe. Também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. E isso serve como uma abertura para o que ele vai fazer depois. Ele
deixa-os sem palavras e Jesus vai contar parábolas. Parábolas a respeito de Israel. Parábolas a respeito da figueira que vai secar. A primeira parábola começa no versículo 28. A parábola dos dois filhos. Um disse vou, o outro disse não quero. O que disse que não queria foi, e aquele, não é? Que disse que iria, acabou não indo. Os irmãos conhecem a parábola. O versículo 31 traz aqui a aplicação, né? Jesus então diz assim, finalzinho do versículo: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ele está no templo, desde o versículo 23. É um debate que vai se acirrar. Tá? É um debate público, todos estão vendo. E Jesus diz: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E a aplicação direta é o versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. O Messias falando no templo. O versículo 33 nos traz outra parábola a respeito de Israel. A cegueira, né, dos líderes judeus exposta aqui. Eles não querem crer. E aí vem a parábola do pai de família. Né? Aqui a imagem de Deus arrendou uns lavradores. Eles têm que cuidar, só que eles não reconhecem esse cuidado. E a aplicação, a partir do versículo 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Vocês, israelitas, que são cegos por vontade própria, que não observam as coisas que estão acontecendo, vocês vão ter o reino tirado de vocês. Vocês vão secar como uma figueira. Esse era dado a uma nação que dê os seus frutos, e os discípulos têm isso na mente. A figueira secando é uma imagem de Israel, vai ficar seca, vai perder, então, aqui a sua posição, porque tem uma aparência de religiosidade, tem uma aparência de que vai oferecer algo, mas só tem folhas, só tem realmente a religião que é hipócrita. Então, versículo 45 deixa claro que eles entenderam. É um debate, irmãos. As coisas estão ficando pesadas. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. O versículo 22 diz que então Jesus, respondendo, porque eles pretendiam prendê-lo, mas eles estavam receando o povo. Imagine eles ali, né, fazendo aqueles grupinhos, aquelas panelinhas, e então Jesus vai responder à atitude deles, tornando a falar-lhe em parábolas. E aí traz a terceira parábola, a parábola das bodas. O casamento é o convite para a salvação. E aí vem a aplicação, versículo 14. Estou resumindo, tá, irmãos, para a gente chegar lá na frente. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Eles continuam no templo. Eles se retiram e eles conversam entre si para fazerem perguntas. Mas é aquele tipo de pergunta, não porque eles desejam aprender, mas a gente diz assim, é aquela pergunta para criar uma armadilha. Tem uma expressão antiga, né? Puxar o tapete, né? Então, criar uma situação em que ele se exponha e eles possam acusá-lo. E enviaram-lhe, então, os grupos para fazer perguntas. Foram 3 parábolas, serão, então, aqui 3 perguntas. Primeira pergunta:
Versículo 16, eles enviam os herodianos. Eram aqueles judeus politizados, que apoiavam ali Herodes, né, que estavam envolvidos com as questões, né, políticas em relação a Roma. E o versículo 17 traz a primeira pergunta do primeiro grupo. É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, eles querem fazer um relacionamento ali com as questões sociais e políticas da época. E Jesus responde dizendo, novamente, né? Ele é muito didático, ele pergunta, de quem é esta efígie, esta inscrição? Versículo 20. Dizem eles, de César. E Jesus vai responder, dai, pois, a César o que é de... e a Deus o que é de... Eles ficaram maravilhados, porque ele faz uma distinção muito clara. As coisas que são de Deus não dependem do nosso relacionamento político e social. A nossa fé é eterna. Os crentes podem viver, irmãos, em qualquer situação, política ou social, crendo no Salvador. Quando a União Soviética, ela não permitia, quando houve a Revolução, e ela não permitia a entrada de Bíblias, conta-se a história de um senhor que ele conseguiu comprar uma página da Bíblia, do Evangelho de João. E ele se converteu. E ele passou muitos anos, algumas décadas, escondendo aquela página e convidando os vizinhos para que ele lesse. Sempre a mesma página. E ele enfrentou muitas dificuldades. Quando Gorbachev, né, com o apoio do Reagan ali, década de 80, eles conseguiram fazer, né, a abertura, a chamada perestroika, abertura, foi permitido que evangelistas fossem até aquelas localidades. E as pessoas conheciam a história daquele homem, já idoso. E então o pastor chegou com as Bíblias e a primeira pessoa que recebeu a Bíblia foi aquele homem que só tinha uma página, do Evangelho de João. E ele abraçou o pastor, e ele abraçou a Bíblia, ele agradeceu, e ele chorou. E ele disse assim, pastor, eu com uma folha da Bíblia, eu tive tantos problemas nesse mundo. Eu fico imaginando vocês com a Bíblia inteira, quantos problemas vocês tiveram. E hoje nós vivemos, irmãos, uma geração de crentes que não quer problema com o mundo. Eu prefiro me disfarçar. Eu não quero evangelizar. Eu não quero dificuldade para me ir para o culto. Eu não quero nenhum tipo de problema. Mas a nossa fé, ela, irmãos, está muito além das condições sociais, políticas e regionais. A nossa fé está estruturada na rocha. E então, no mesmo dia, versículo 23, quem é que se aproxima deles? Dê uma olhada aí. Os saduceus. Porque os saduceus, eles não acreditavam em quê, irmãos? Em ressurreição. Então, um traz o aspecto político, bem pragmático. O outro vai falar do futuro, da eternidade, contando aquela história, né, absurda ali de um homem que morreu. Tá? Não vamos entrar na questão se é verdade ou não, mas a hipótese deles, apresentada aqui, é a pergunta, né? Portanto, versículo 28, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher? Primeiro que eles não acreditam na ressurreição, visto que todos a possuíram, e Jesus vai responder de uma forma maravilhosa. Porque na ressurreição, primeiro versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes,
Leiam comigo, irmãos. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Cegos por vontade própria, envolvidos com questões sociais, se achando importantes, mas não estudam a palavra de Deus. E acerca, porque na ressurreição, versículo 30, nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, vendo esse debate, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Mas aí vem o terceiro grupo, versículo 34, os fariseus. E um deles, que é doutor da lei, chega até o Salvador e pergunta, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus vai responder: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro, qual é, irmãos? Versículo 37. Eu falei o segundo, qual é o primeiro? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amar a Deus, irmãos. Se empolgar com as coisas de Deus. Nós vivemos uma geração que deixa o celular. Não estou dizendo que isso acontece aqui, tá, irmãos? Vai dormir e deixa o celular na cabeceira da cama carregando. E a primeira coisa que faz quando acorda é o quê? Abrir os olhos e passar o dia inteiro sem olhar para a sua Bíblia. É a geração que nós vivemos. É uma geração que, no relacionamento com Deus, estou falando dos crentes salvos, em Jesus Cristo, está acontecendo algo que Jesus vai falar lá no capítulo 24. Nós vamos chegar lá. Não são empolgados com as coisas de Deus. Enfrentam, irmãos, todas as dificuldades para irem a uma festa, irem ao cinema, irem ao shopping, irem à praia, mas não querem enfrentar dificuldades para servir a Deus lendo a palavra. E então, eles não conseguem mais falar nada. E estando reunidos, versículo 41, ele faz uma pergunta sobre a messianidade, porque o Messias é Deus em carne. Versículo 42, que pensais vós de Cristo, de quem é filho? Eles disseram de Davi. Disse-lhes ele, versículo 43, como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Guarde isso, abra um parênteses. A seita sabatista afirma que Jesus só entrou na presença de Deus em 1844. Somente em 1844. Mas há uma profecia a respeito da divindade do Messias e de ele tendo acesso imediato a Deus. Guarde isso. A gente vai falar disso amanhã de manhã. E ninguém, versículo 46, podia responder-lhe uma palavra. Onde ele está, irmãos? Está no templo. E aqueles que tentaram puxar o tapete de Jesus estão calados. E a multidão maravilhada. E então vem um duro discurso, irmãos. E Jesus vai então se dirigir. E então, preste muita atenção na imagem que deve ser formada na nossa mente pela palavra de Deus. Então falou Jesus para quem? Para quem Jesus se vira então para falar? A multidão. Estão lá os doutores da lei, os herodianos, os fariseus e os saduceus. Jesus debateu com eles, eles não têm mais nada para dizer. E Jesus se vira então para a multidão e aos seus discípulos, e ele começa dizendo, na cadeira de Moisés,
Estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Uma religião hipócrita. Uma religião, hipocrisis, uma palavra grega que faz referência às máscaras que os gregos usavam nas peças teatrais. Hipócritas, Jesus vai chamá-los. Versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Segunda vez, versículo 14, hipócritas. Terceira vez, versículo 15. Quarta vez, versículo 16. Quinta vez, versículos 23, sexta vez o versículo 25, e veja, no versículo 24, há um link com aqueles cegos lá de Jericó, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ele vai chamar novamente no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E a oitava vez, no versículo 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O clima ficou pesado, irmãos. O clima ficou pesado. E então, Jesus fala a respeito do que vai acontecer no futuro. Versículo 34. Versículo 33, ele diz, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Futuro. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Está se referindo aos apóstolos. Mais à frente, tudo isso vai se cumprir, irmãos, para que sobre vós caia todo o sangue justo. E ele chora. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Há uma profeta Ezequiel, há uma continuidade maravilhosa no livro do profeta Ezequiel, que é a seguinte, irmãos. No Velho Testamento, Deus se manifestava de forma visível através de uma nuvem. Não é uma nuvem de chuva. Moisés, ele fez um tabernáculo e a nuvem tomou todo lugar. Então, a nuvem era uma representação da glória visível de Deus lá no Monte Sinai. Quando Salomão dedicou o templo, a nuvem não é nuvem de chuva. E não é Shekinah, tá, irmãos? Esse termo Shekinah não tem na Bíblia, no hebraico. Cuidado com isso. O termo correto no hebraico é Kabod, a glória visível de Deus. Shekinah é um termo misturado com o gnosticismo judaico que diz que Deus tem uma imagem feminina. E essa imagem feminina lá no Velho Testamento, como ela era chamada, deu muito trabalho. Rainha dos céus. Não existe Shekinah. Não existe manifestação feminina de Deus. Não existe Rainha dos céus. Existe Kabod, a glória visível de Deus. E Ezequiel vê essa glória. Primeiro ela sai do Santo dos Santos. Isso ao longo do livro, tá, irmãos? Depois ela vai para cima do pátio. Depois ela vai para o Monte das Oliveiras. Depois vai embora. Foi embora. E Kabod. Foi-se a glória de Deus. Israel ficou 400 anos sem ver a glória visível de Deus. E João diz assim, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. A glória de Deus voltou de forma visível na pessoa
de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, como a glória invisível de Deus se manifesta? Efésios, como é que diz lá? Como é que se dá a conhecer a glória de Deus? Não de forma visível, é pela presença do Espírito Santo, que usa a igreja de Deus para que a sua glória seja o quê, irmãos? Manifesta e conhecida. Até que Jesus volte. Como é que ele vai voltar, irmãos? Como é que ele subiu? Nas nuvens. A glória de Deus o recebeu, as nuvens o cobriram. Como é que ele vai voltar? Em glória. Ele se vai. E quando Jesus, versículo 24, ia saindo do templo, ele sai do templo. Os discípulos estão pouco acuados. Digamos assim. Existe um termo antigo também, né? Não sei se os irmãos conhecem. Colocar panos quentes é quando alguma coisa não está muito bem e você desvia o assunto. Então, o clima estava pesado. Jesus está saindo do templo. Muito provavelmente os religiosos judeus estão rangendo os dentes, as multidões e os discípulos se aproximam dele e tentam amenizar ali a situação para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha como isso aqui é bonito, né? Olha como isso aqui é maravilhoso. Se você tiver curiosidade de observar o que diz Flávio Joséfo, ele diz, era como um monte, porque era de mármore, né, irmãos? E tinha detalhes em ouro. E você observava aquilo, ele diz, você observa aquilo como se fosse um monte de gelo, de neve, assim, no meio do deserto. Era uma coisa linda. Jesus, porém, lhes disse, estão orgulhosos ali. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o general Tito, anos 70, ele invade ali, né, os que estavam ainda resistindo, se matam entre si ali dentro. Joséfo é testemunha ocular disso, né, o historiador. Se matam, né, por conta de política, eles acabam, né, se matando. E tem algumas descrições de que quando o general mandou, que ele não era ainda o imperador, ele era o general, tá? Quando ele invadiu lá, ele mandou incendiar o templo. E aí as pedras caíram. Depois do incêndio, ele relata que os soldados, eles tiravam as pedras, eles tiveram permissão, né, de raspar as pedras para tirar o ouro. Então, eles tiraram as pedras umas de cima da outra. Isso se cumpriu ao pé da letra, irmãos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, para ele chegar no Monte das Oliveiras, que era um lugar que ele gostava muito, ele descia. Israel é assim, né? Altos e baixos. Eu nunca fui lá, mas eu gosto de observar, né, geografia e tudo mais. Então, ele desce, é uma descida. Aí ele passa pelo Ribeiro do Cedron e ele sobe de novo, metade do caminho, para o Monte das Oliveiras, passando pela estrada que vai para Damasco. Ele gostava de ir lá. Ele gostava de sentar lá. Então, de lá tinha-se uma visão plena do templo. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos. Marcos vai dizer que foi Pedro, Tiago, João e André. Você pode conferir lá, Marcos capítulo 13, se eu não me engano, versículo 3, tá? Você pode conferir lá, Marcos capítulo 13, versículo 3. Pedro, Tiago, João e André. E eles chegam em particular e dizem, né? Se alguém encontrar em Marcos 13, versículo 3, se for esse realmente, pode ler, tá bom? Se eu errei, me perdoe. Marcos 13 e o versículo 3. Quem encontrou pode ler, por favor. Isso. Então, eles fazem, na mente deles, irmãos, é uma pergunta só, mas aqui são 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Que coisas? Quando que o templo vai ser destruído? Que sinal haverá da tua vinda? Semeion. Então, Jesus vai se referir ao princípio das dores, os sinais da vinda. E do fim do mundo, a volta gloriosa de Deus. Então, são
Na verdade, 3 perguntas. Na mente deles é uma só, tá? E aqui chegamos ao ponto. 4 características que nós devemos observar. Jesus, ele contradiz o Messias, o Deus em carne, ele contradiz uma religião que deveria ser o receptáculo de todos os tesouros da glória manifesta de Deus. E eu já conversei, nós amamos Jerusalém, nós oramos por Jerusalém, nós amamos os judeus, não é? Nós amamos, nós oramos por eles, mas quando você vai conversar, irmão, você fica extremamente decepcionado, não tem nada a ver o Velho Testamento com o que eles creem. Jesus, ele vai dar 4 características que eu quero chamar a atenção. Eu acho que o meu tempo passou, né? Pode chegar, né? Me perdoe aí que eu passei do horário. Né? Eu só vou terminar, tá bom? Jesus respondendo disse-lhes, primeira característica, acautelai-vos que ninguém vos... Qual é a primeira característica? Engano. E Paulo vai dizer, né? Deus vai enviar o quê? Amém? A operação do erro para que creiam na amém. É diferente dos dias hoje. Uma religião hipócrita, uma religião evangélica sem qualquer base ou fundamento. Cada dia se inventa uma coisa nova e as multidões vão atrás porque elas estão sendo, o quê, irmãos? Enganadas. Sabe o que é pior? Tem muita gente nas igrejas que não é salvo, nunca se converteu, nunca recebeu Jesus. Se aproximou porque gostou. E quando não gosta mais, muda de igreja. Não me interessa, não me atende mais. Ali tem muita dificuldade. Eu quero as facilidades. É engano. O engano, irmãos, tem se mostrado cada vez mais intenso. Educação, sociedade, mentiras, filosofias danosas. Os jovens têm sido conquistados por mentiras. E a gente tem falado muito a respeito disso. Como, por exemplo, olha, o problema é assim, o homem é bom, viu? É a sociedade que o corrompe, não é assim? Sociedade que vai corromper o homem. E a Bíblia diz que o homem é o quê? Pecador. Olha, se nós mudarmos o sistema, nós vamos resolver os problemas. Vai resolver, irmãos? Qual é o problema? O problema é o pecado. E onde quer que haja ser humano, há o pecado. Quem pode resolver esse problema? Olha, Jesus, irmãos, é a oferta. Quem foi que deu a oferta? Deus. Quem pagou? Deus. E o que ele comprou? Ele comprou o seu filho. Então, ele é o que compra, ele é o que oferta e ele é o que é comprado. Ele é tudo em nós. Jesus é tudo. E nós não podemos nos deixar enganar, irmãos, porque nós estamos em dificuldades, desanimados, somos poucos, as coisas parecem que não estão indo muito bem. Permaneça firme. Permaneça firme, as coisas não estão fáceis, como não estavam no passado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi fácil ter um relacionamento com Deus. Segundo sinal, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É interessante que Jesus ele fez um link entre o que é engano e o medo. Porque ele diz assim, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ele não está falando só do Henri Cristo, não, aquele francês, né? Mas, irmão, mais do que ele é o pessoal que segue ele. Tem um lá na Rússia, irmãos. Tem mais de 10, 15 mil pessoas seguindo ele, porque ele diz que ele é a reencarnação de Jesus. Mas ele está se referindo a algo muito maior. E se você olhar na história da igreja institucionalizada, todos os representantes que vieram diziam que eles eram quem? O Cristo.
Mas o engano, a pessoa que está enganada, ela não tem a verdade, o que ela vai sentir, irmãos, ao viver nesse mundo? Medo. Um leva ao outro. Medo. E aí vem as dificuldades, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários. Nós saímos de um período que todo mundo estava com medo. Mas as pessoas não olhavam para a palavra de Deus. E elas ficavam como os herodianos, discutindo. Era acalorado, sabe, irmãos? O que aconteceu? Olha para o Apocalipse. Olha a descrição do que vai acontecer na grande tribulação. Não é nem um terço, posso dizer assim. Não é nada, irmãos. E é por isso que eu tenho tanto interesse na Segunda Guerra Mundial. É tão pequenininho aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Mas as pessoas já estão com medo. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a pessoa tem medo, ela não consegue mais pensar. Sabe esses debates acalorados? Aí vem a terceira característica, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis o quê, irmãos? Odiados de todas as nações por causa do meu nome. Uma coisa leva a outra. A pessoa que está no engano, ela sente medo, mas ela também vai sentir o quê? Raiva. Ódio. Ela não ouve, ela não pensa. As pessoas estão enlouquecidas, irmãos, de ódio. Mas principalmente, eu estou fazendo uma aplicação direta, tá, irmãos? Mas isso aqui se refere, irmãos, pelo contexto, primeiro aos apóstolos e aqueles que viriam depois deles, mas nos atinge. Porque tudo que as pessoas não querem ouvir é da palavra de Deus. Elas querem todas as promessas possíveis. Elas querem todas as soluções possíveis, mas elas não querem ouvir do amor verdadeiro de Deus. Elas querem cura imediata. Elas querem o engano, porque elas estão com medo e elas têm raiva da verdade. Agora, se as pessoas têm raiva da verdade, o que elas vão sentir de você? Elas vão amar você? O mundo vai amar você? O mundo vai gostar de você? O mundo vai abraçar você? Sereis odiados. E para nós terminarmos hoje, nós vamos ver o quarto sinal. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer, irmãos? O amor de muitos esfriar. Eu absolutamente creio, que essa referência aqui é o amor a Deus, porque Jesus está falando do relacionamento dos seus discípulos com Deus. Então, se as pessoas elas têm um relacionamento com falsos cristos, ela não acredita no verdadeiro Messias, ela está enganada. Ela não tem base para a sua fé, ela morre de medo. E então, isso não gera amor, isso gera ódio. E o que está esfriando hoje, irmãos? O amor a Deus. Sabe como é que nós vemos isso? Porque o apóstolo Paulo vai dizer algo, eu amo quando ele diz assim, nós devemos amar os irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Eu vou falar algo, eu não digo que isso acontece aqui. Não deixa acontecer. Mas eu tenho visto isso em muitos lugares. As pessoas preferem os parentes ímpios do que a comunhão com os irmãos. E dói, irmãos. Dói quando nós queremos comunhão com os irmãos. Queremos estar com os irmãos. Queremos orar com os irmãos. Mas os irmãos disseram, eu tenho algo mais importante para fazer. A minha família. Jesus disse assim, a minha família? Quem é a minha família? Os que ouvem, os que creem, os que obedecem, os que vivem. O que, irmãos? Palavra de Deus. São seus irmãos. Irmãos. E se você tem preferido se afastar e você não tem esse ânimo de estar na igreja, de servir na igreja, de obedecer a Deus, amando os irmãos,
seu amor a Deus está esfriando, porque não te apetece, porque você não tem alegria. Já aconteceu, irmãos, numa determinada igreja, os irmãos dizem, não, nós não vamos ter culto, porque nós vamos ter uma reunião com os nossos familiares. Então, nós vamos deixar a igreja para estar com os familiares. Isso dói, irmãos, porque nós queremos estar com os irmãos, nós queremos conversar com os irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu digo aos irmãos em Bataguaçu, vamos nos esforçar, vamos nos empenhar para nós visitarmos, conversarmos, convidarmos irmãos para estarem conosco, para que nós oremos juntos, para que nós aprendemos juntos a palavra de Deus, porque isso, irmãos, significa que o nosso amor a Deus, nós queremos pessoas que também amam o mesmo Deus que nós amamos. A Bíblia chama isso, sabe do quê? Piedade. Sabe o que é piedade? Não é aquela pessoa que anda... Piedade é o verdadeiro e real e efetivo interesse pelas coisas de Deus. Verdadeiro, real e efetivo interesse pelas coisas de Deus. Vamos orar. Senhor, nós nos dirigimos à Tua Santa Presença em oração. Eu te peço perdão porque não tenho a capacidade, não tenho, Senhor Deus, a grandeza. A Tua palavra é grandiosa. Se eu não consigo, humanamente falando, explicar com clareza Tuas Sagradas Escrituras, mas o Teu Santo Espírito, aquele que habita em nós, nós cremos, Ele é capaz de nos ensinar, de comover-nos, mas não somente emocionalmente, mas de mudar nossos pensamentos. E assim, ó Deus, nossas atitudes serem modificadas em busca de Te honrarmos. Ajuda-nos nesse tempo de tanto engano, de tanto medo, de tanto ódio e de tanto esfriamento do amor a Ti, ó Pai. Não deixa que a Igreja Batista Independente de São José dos Campos esfrie esse amor. O amor com os irmãos, o amor pelos irmãos, o amor por seu pastor, pela família, o amor do pastor pela igreja. Não permita, Senhor Deus, porque nós sabemos que isso é característico daqueles que se afastam da verdade. Se algum irmão ou irmã aqui tem titubeado, tem se deixado levar pelas filosofias, sejam aquelas que têm invadido universidades, aquelas pregações humanistas, ó Deus, que têm cativado corações, têm arrastado para o debate acirrado o coração de muitos crentes em relação à política, à vida social, ao futuro deste mundo, ó Senhor Deus. Traz de volta ao verdadeiro objetivo, que é viver te servindo. Abre os olhos, Senhor Deus, de cada um de nós. Abre os olhos para que olhemos para aquilo que ainda o Senhor há de realizar. E nos firma para que te sirvamos em momentos tão desanimadores. Aquece nossos corações. Se alguém aqui ainda não tem verdadeiramente um relacionamento contigo por meio do Salvador, que o Senhor conceda um arrependimento, levando essa pessoa ao Calvário, para que ela, depositando suas armas que a tornam inimigas de ti, ó Pai, elas olhem para Cristo Salvador, recebendo-o como único e suficiente Salvador, para a tua honra e glória, no nome do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém.